Eu lembro de uma situação muito tensa que foi num. Deve lembrar, com certeza. De uma situação de alguns faccionados que pegaram algumas meninas de uma facção rival lá no mangue do. Eu lembro, foi ali no Na Barra do Vila Ceará, não Velha. foi? Vila Velha. Lembra disso? Mangue do Vila Lembra disso, tu? Lembra disso? Cara, A filmagem, né? filmagem Eu era. assisti aqueles vídeos ali. Cara, era algo assim. Brutal, né? Brutal É demais. desumano, é louco. Cara, eu lembro de duas situações que me chocaram muito, né? Um deles onde um segurava o corpo da vítima, o outro o braço, e o cara pegava um facão e quebrando o braço da E vítima. é incrível. Aí a gente fala, quando a gente fala com a questão do instrumento ser empregado com mais de uma forma diferente, né? Porque aquele facão que estava sendo usado era cego Cego. total. Então ali era mais uma lesão contusa do que exatamente corte Como se ele estivesse contusa. usando uma enxada, apesar de ser um objeto. Ele estava lesionando de forma irregular, de forma contusa. Até ele conseguir mesmo o intento dele, que eu lembro que tinha uma das cenas que ele chega a bater aqui nessa região do osso cricóide, batendo várias vezes para conseguir cortar. E não conseguia, porque a arma, o instrumento totalmente cego. Quer dizer, Uma das entes gritava assim, por favor, me mate logo. pois é esse espetáculo grotesco que às vezes a gente se depara, né, com a situação. No caso daí, a perícia foi posterior no momento em que os corpos foram encontrados, né, porque foram enterrados, depois foram localizados no levantamento que foi feito. Nesse caso, pela gravação e pelo contexto, é mais fácil encontrar os autores? Como? Nesse caso, pelo contexto e pela gravação em si, é mais fácil encontrar os autores? Porque aí, assim, tendo as imagens dessas gravações, às vezes podem servir como análise pela fonética forense, né? Que é o pessoal que vai identificar Fonética os forense. interlocutores ali, né? Quem são aquelas pessoas. E quando já existe um suspeito, pode ser coletado áudios dele para ser comparado com aquele local e você chegar a isso. E a linha de investigação, muitas vezes, nesses casos, como foi o caso desse do Vila Velha, já se tinha uma linha de investigação, né, com relação a isso. Depois foi divulgado os vídeos, já se tinha uma linha de investigação, e aí foi fácil, de certa forma, chegar nos autores. Né? Não sei se sabe me responder. Quando a pessoa é presa, né, vai para a DECAP, na Polícia Civil, ela passa identificação, inclusive, fonética? Não, só se houver alguma suspeita com relação à identificação dela como interlocutor de algum caso, mas Engraçado, não necessariamente não sei se ainda hoje mas na época eu trabalhava na SAP, quando ele chega lá, ele passa identificação de facial, tatuagem, inclusive de voz. Isso aí já seria um banco de dados feito pela própria SAP, né, que eles já criam com relação a isso. Mas a parte do confronto, que é a parte pericial de confronto desse áudio, aí é por solicitação da autoridade policial que emite o ofício encaminhando aquela determinada pessoa para que seja submetido à análise fonética forense, né? Que aí vai ser o processo de identificação de interlocutores. Aí tem todo o equipamento lá, os softwares para analisar as frequências, né? As ondas dos picos e vales que são analisados para identificar Então, de aquele fato, timbre, até regionalismo na voz, tudo isso o arrastado em determinadas letras, tudo isso é analisado. Na fonética forense consegue decifrar essas partes. De aí. fato, a perícia no Ceará está bem avançada, nesse sentido de equipamentos equipamentos, de modo geral. Tem muitos equipamentos voltados para esse sentido. Uma coisa muito importante que é feito hoje em dia que com o avanço da tecnologia se modificou. Antigamente se falava muito da questão do retrato falado, né? Sim. Tinha um desenhista policial que fazia, a pessoa dizia com as características, o cara ia lá desenhando, é assim, como é que os olhos dele puxadinho, não, tinha sobrancelha grossa, fina e tal, cabelo preto e tal. Aí ele ia fazendo lá desenho, depois já tá parecido, não, mas os olhos dele é maior, ele vai fazer de novo. Aí antigamente era feito dessa forma, para tentar se aproximar o máximo possível. Hoje em dia, a chamada RFH, que é a reprodução facial humana, ela é feita se utilizando de softwares, onde você, num banco de dados, que a Perforce tem, num banco de dados, onde ela tem vários olhos, a linha dos olhos, vários narizes, várias bocas,
Aí você mostra um quadro para aquela pessoa e diz, olha, como é que era a boca dele? Era assim, assim, essa pessoa, não, é assim. Aí o cara puxa aquela boca e bota lá no software que ele está utilizando. E os olhos dele, como era? Era assim. Aí ele puxa lá aqueles olhos e coloca ali. O nariz era maior, achatado, fino, era largo, era assim. Aí o cara vai. E depois o formato do rosto era ovoide, era quadrado. Ele forma o formato do rosto e coloca lá. Dentro daquele formato que foi colocado. Aí o tipo de cabelo e no final ele finaliza com aquilo que foi montado, ele monta a foto. Eu tenho uma dúvida quanto a isso. E a idade? A idade também tenta se colocar, mas aí... Aproximada, até porque aproximada. conforme a idade da pessoa muda a característica. Não, pois é. Aí se tenta também ter os padrões dentro daquilo da estimativa de idade. Sim. Teve um caso de importunação sexual que estava acontecendo aqui em Fortaleza, que um cara estava andando nos ônibus e mexendo com as mulheres dentro dos ônibus, né? Importunação sexual. E aí ninguém sabia identificar esse cara. Aí foi a PFOS e fez o RFH, a reprodução facial, nesse sistema. Cara, é porque eu não trouxe a foto aqui. Mas se você comparar a foto do cara com a foto da reprodução facial humana, da RFFH, são idênticos. Só pelas características que ela foi dizendo do cara. E nessa montagem que foi feita, ficou muito parecido com o cara. Dá para dizer perfeitamente como é que ele era. Sensacional. A gente consegue, dentro do levantamento do RFH, ser feito isso. Inclusive naqueles casos da morte daquela moça na região do Cariri, foi o Zé do Valério, que teve aquele caso de repercussão universitária, foi morto por ele, fugiu, né? Também foi feita uma reprodução facial humana para mostrar as diversas faces que ele poderia estar usando. Diversas formas, foi modificado o rosto dele em várias formas que ele poderia estar, para poder ser identificado. E aí ele acabou sendo encontrado por aí. Sensacional.